Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Cá estamos de volta para mais um Naftaluf. Eu sou o Luffy Steffen, trazendo de volta esse programa sobre a cultura pop vintage mundial. E cá estamos na semana pós-carnaval, então ainda pode-se dizer que estamos na época do carnaval. Vai um pouquinho atrasados, mas ainda vale um pouco falar sobre carnaval. Será que ninguém mais quer falar sobre isso? Bom, vamos arriscar, né? Então estamos aqui, ainda tem alguns desfiles e blocos pelo Brasil, então acho que vale a pena falar de carnaval, né? E como o Naftaluf fala do passado, achei que seria interessante fazer uma pesquisa dos carnavais do passado, mas o passado não tão distante assim. Como era o carnaval de 30 a 40 anos atrás, por exemplo? Ou pelo menos como era a cobertura da mídia impressa da época, já que não existia internet, né? Então era um outro momento, era um outro parâmetro, um outro padrão de cobertura. E aí, diante disso, eu estou aqui com uma preciosidade, uma raridade, que é a revista Manchete, o Fantástico Carnaval 75. Olha que absurdo, minha gente. Revista Manchete, uma revista famosíssima, né? Uma das revistas mais emblemáticas, né, da imprensa brasileira. Hoje extinta, né? Uma revista que deixou de existir já há algum tempo. E essa edição está justamente, ó, Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 75, ou seja, há 45 anos atrás. E vale lembrar que o dia 22 de fevereiro esse ano caiu no sábado de carnaval, né? Foi o sábado de carnaval, dia 22 agora. E portanto, então, estamos aqui. O Fantástico Carnaval de 75, essa revista promete, uma grande revista, uma edição especial, grossa, cheia de fotos em PB, mas também fotos coloridas. E é uma coisa fascinante, né? Para começar, a gente tem aqui, logo na primeira página, uma pequena introdução escrita pelo Justino Martins, que era o editor da revista Manchete na época. Olha o que ele escreve. Zaratustra considerava o carnaval como um adeus à carne, uma poderosa intervenção de espírito numa comunidade em êxtase. Loucura, folia, alucinação são sinônimos de êxtase e de carnaval. Os brasileiros provam que o apocalíptico personagem de Nietzsche, né, que é o Zaratustra, tinha razão. A carne que se liberta também liberta o espírito. O tédio pertence ao rei das trevas, a alegria divina. Mas, para Freud, o carnaval deveria ser a maior sessão de psicanálise de grupo do mundo, enquanto Masters e Johnson o interpretariam como um orgasmo da massa anônima. Olha o texto do cara. Na mesma sequência de definições, um político de Brasília qualificaria o carnaval como a festa mais democrática do mundo. E o Leon Eliachar, né, que era um jornalista da época, diria que é simplesmente a troca de uma máscara por outra. Neste número, no entanto, só uma ideia prevalece. Por mais absurdo que pareça, o carnaval é um ato de fraternidade típico do nosso povo, um gesto de comunhão. Então, com esse texto pomposo, Justino Martins abriu essa edição especial de Manchete no Carnaval 75. O fantástico show do samba, enfim. As fotos são maravilhosas. A gente vai mostrar algumas com mais detalhes daqui a pouco. E aí começa a cobertura completa dos desfiles cariocas. Então eles começam mostrando a Mangueira, né, tudo que aconteceu com a Mangueira, Salgueiro. Vale dizer que o Salgueiro era o último ano do Joãozinho 30 à frente da Salgueiro, né, em 75. Claro que a escola foi campeã. Afinal, naquela época, todas as vezes que o Joãozinho, praticamente tudo que o Joãozinho 30 fazia, a escola virava campeã, né? Inclusive, Joãozinho 30 ainda não era tão conhecido por esse apelido, porque no texto da revista eles colocam aqui o enredo O Segredo das Minas do Rei Salomão, de João Jorge 30. Né? Nem está sendo mencionado como Joãozinho 30, acho que o apelido ainda não era tão famoso. Né? E é justamente esse o enredo, O Segredo das Minas do Rei Salomão, que fez o Salgueiro ser campeão no Carnaval de 75. No ano seguinte, 76, o Joãozinho 30 estaria começando seu reinado na Beija-Flor. E justamente então a Beija-Flor foi campeã no Carnaval de 76, mas isso a gente fala daqui a pouco. Então a revista vai mostrar um pouco desses desfiles, né? Mangueira, Salgueiro, Império Serrano. Olha que interessante. Eles mostram aqui uma foto bem apoteótica da avenida tomada, né, pelo Carnaval no desfile da Império Serrano, já amanhecendo no Rio de Janeiro. Dá para perceber que o desfile era no centro do Rio de Janeiro, isso mesmo, porque não existia sambódromo, né? O sambódromo foi inaugurado em 1984. Portanto, nessa época, os desfiles aconteciam no centro da cidade, mais precisamente na Avenida Antônio Carlos. Então essas imagens mostram isso, né? De que forma o carnaval carioca invadia a cidade do Rio de Janeiro. Aqui eles começam a mostrar também as celebridades que estavam lá, né? Por exemplo, Sandra Barsotti e Rogéria desfilaram pelo Império Serrano, verde e branco. E aí ele continua. Portela. Vale a pena falar um pouco do desfile da Portela, que está aqui, né? Vamos ver se a gente consegue mostrar. Portela.
né, um grande desfile dessa escola naquele ano. E olha só que interessante também, como essa edição de carnaval de 75, de 45 anos atrás, tem muito a ver com o Brasil de hoje, né, inesperadamente. Por exemplo, a Portela levou para a rua o enredo Macunaíma, Herói de Nossa Gente. Ou seja, Macunaíma, como sabemos, é um livro do Mário de Andrade, publicado em 1928, e que então foi o tema da Portela em 75. E recentemente, em 2020, Macunaíma veio à tona com esse episódio bizarro, patético, da proibição de livros no estado de Rondônia, né? Foi em Rondônia, né? Onde o governador proibiu determinados livros, inclusive Macunaíma. Olha que absurdo. Enquanto em 2020 tem gente querendo proibir o livro Macunaíma, em 75 esse livro era celebrado e era o enredo da Portela. Muito interessante, né? Macunaíma, o herói da nossa gente. Aí aparecem outras escolas de samba, Em Cima da Hora, Padre Miguel, Mocidade Independente Padre Miguel, União da Ilha do Governador, enfim, a revista vai cobrindo todos esses desfiles. Depois Vila Isabel, também é um desfile bastante interessante, que valorizava a cultura brasileira, que nesse ano de 2020 também tem sido tão atacada, né? Então Vila Isabel contratou o diretor de teatro Flávio Rangel para dirigir a escola naquele ano. Então, para contar a história do teatro brasileiro, Flávio Rangel juntou no mesmo enredo literatura, música, dança, pintura e escultura, e transformou tudo em samba. Então o enredo da Vila Isabel foi 4 séculos de paixão, de Tião Graúna e Arroz, tema de Flávio Rangel. Legal, né? Tem até o Martinho da Vila aqui, né? Que é eterno patrono da Vila Isabel. Depois Imperatriz Leopoldinense, São Carlos, escola de samba, Beija-Flor. Aí, juntando com aquilo que eu falei agora há pouco sobre o Joãozinho 30 no Salgueiro, na Beija-Flor eles até escrevem aqui, tal como no ano passado, quando louvou a Transamazônica em seu enredo, a Beija-Flor realizou mais um desfile fraco, sem chance de vitória. Ou seja, até aquela época a Beija-Flor era uma escola menor, né, que não ganhava os campeonatos e que era considerada fraca. No ano seguinte, com a chegada do Joãozinho 30 para a escola, a Beija-Flor foi, né, catapultada aos píncaros da glória, e a partir dali foram muitos anos em que o Joãozinho 30 transformou a Beija-Flor em campeã do Carnaval Carioca. Ou seja, mudou a trajetória dessa escola, que até então era uma escola fraca, né, considerada fraca. Depois eles vão para Bahia, simplesmente. Bahia, só não brincou quem já não vive. Interessante essa questão. Na época, o carnaval baiano ainda era uma coisa quase underground no carnaval brasileiro, né? Não era como hoje, que tem esse hype em torno de Salvador, né? Com milhões de pessoas e abadás caríssimos, etc, etc, e etc, né? A Bahia tinha um carnaval quase roots, né? Mas a Manchete, de qualquer forma, dava uma mencionada. Então você vê que não dá tanto destaque pro carnaval da Bahia. Tem algumas imagens, né? Mas eles fazem uma cobertura pequena, né? Hoje a gente viu na internet recentemente, né? O carnaval de Salvador é extremamente coberto pela internet, o de Recife também, e assim por diante, né? Os grandes carnavais brasileiros. Então eles colocam aqui, em torno da estátua de Castro Alves, a praça é realmente do povo, como queria o poeta, né? A Praça Castro Alves inteiramente tomada pelos foliões baianos. Aí aqui eles falam, né, que naquele ano de 75 aconteceu uma homenagem para Dodô e Osmar. Este ano a folia teve um pretexto histórico sentimental. Homenagearam os dois pioneiros, Dodô e Osmar, que em 1950 saíram numa fobica com instrumentos e instalações elétricas, criando o primeiro e até agora único carnaval quase eletrônico do país. A solenidade realizou-se na Praça Municipal quando a multidão aplaudiu a entrega da herança musical ao jovem Armandinho Macedo, filho de Osmar, que se comprometeu a manter a tradição dos trios. E de fato o Armandinho, como sabemos, que logo depois fundaria o grupo A Cor do Som, um dos grupos mais emblemáticos também do pop rock e da MPB, nos anos 70 e 80. E até hoje, de fato, o Armandinho carrega essa bandeira do trio elétrico no Carnaval de Salvador, né? Então eles mencionam isso aqui, falam um pouco do Carnaval da Bahia. Depois da Bahia, a Manchete volta para os clubes do High Society carioca. E aí eles aparecem com a festa do Internacional 7 no Hotel Nacional. O baile do Hotel Nacional, que substituiu o antigo e tradicional baile de sábado do Copacabana Hotel, marcou não apenas a abertura do Carnaval carioca, mas o ponto de concentração do Jet Set. E era Jet Set mesmo, porque desde aquela época a gente já tinha as celebridades nacionais e internacionais nesses bailes chiquetésimos. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma preciosidade. Nessa página aqui a gente tem o Ibrahim Sued, né, famoso colunista social da época, e do lado dele essa figura interessantíssima é ninguém menos que a Imperatriz Soraya da Pérsia.
Ou seja, ela já falecida, né? Aliás, lembrar isso, Ed também. Aliás, quase todas as celebridades que a gente vai falar nessa revista já morreram, né? Que a Imperatriz Soraya, né? Essa figura da Pérsia, ela foi a inspiração para o Almodóvar no filme dele, Labirinto de Desejos, o segundo filme, Labirinto de Desejos, de Paixões. De Paixões. Meu assessor para assuntos aleatórios, Samuca, Coisa Samuquetes, me disse que é Labirinto de Paixões. Isso mesmo, Labirinto de Desejos é um filme com o Tom Hanks. Mas enfim, Labirinto de Paixões do Almodóvar, para quem viu, vê que tem lá uma personagem que é a Imperatriz Soraya, que é uma mulher maléfica, é a vilã da história, né? Que quer engravidar, que quer ficar fértil e tal. Essa personagem irreverente que o Almodóvar coloca ali é inspirada na verdadeira Imperatriz Soraya. De fato, a Soraya da vida real também tinha um problema com infertilidade, e acho que é isso que o Almodóvar pegou um pouco disso para escrachar no filme dele, né? Então a Soraya verdadeira estava aqui no Carnaval Carioca em 75. Outras celebridades que apareceram no Carnaval nesse baile do Hotel Nacional são figuras como o Francis Ford Coppola, cineasta, esse barbudo que vocês estão vendo aqui de camisa branca, tá vendo? De óculos. É o próprio, o Coppola. Hoje pai da Sofia Coppola. Aliás, hoje não, né? Desde essa época, porque acho que ela nasceu em 75, portanto ela devia estar nascendo nessa época. E finalmente a manchete vai para a rua, direto, na rua do Rio de Janeiro. A rua é dos foliões. Então aqui a gente vai ter também umas imagens bastante interessantes do povo desfilando com fantasias completamente exuberantes nas ruas cariocas. Essa questão do politicamente correto, que a gente discute tanto hoje e que foi muito discutido no Carnaval desse ano, claro que nessa época não havia nem sombra dessa discussão. E é por isso que aqui a gente tem coisas inacreditáveis que hoje seriam xingadérrimas, né? Como, por exemplo, dois homens fantasiados de mulheres negras. E a revista Manchete coloca embaixo, acima, o retorno à tradição da nega maluca. Ainda por cima usa a expressão nega maluca, que é uma expressão também considerada bastante pejorativa. Ó, essa foto aqui, né? Sobre os rapazes que estão vestidos de mulheres negras. E em cima temos uns homens travestidos, que hoje também, travestidos de forma escrachada, que hoje também seriam, talvez, massacrados. E uma pessoa vestida de índio, né? Claro, na época muita gente ainda se fantasiava de índio. Depois disso a gente tem o baile do Hotel Sheraton, o baile 2001, né? Então assim, aqui eles colocam que o Hotel Sheraton, também um hotel carioca, resolveu fazer um tema, o tema do carnaval era o carnaval espacial, com fantasias no tema futurista de 2001, uma Odisseia no Espaço. Mas os foliões preferiram trajes mais descontraídos, esqueceram Flash Gordon, Buck Rogers e Barbarella, e mergulharam de cabeça com as tradicionais fantasias dos bailes cariocas, ou seja, quanto menos roupa, melhor. E aí a gente tem uma parte bastante interessante que mostra um pouco os bastidores, a guerra de egos entre os artistas no Carnaval Carioca, desde aquela época, né? Então, os artistas se divertem. Bom, para começar, esse título já podia ser, com todo respeito aos atores, podia ser trocado para Os Fantasmas se Divertem, porque praticamente todo mundo que está aqui já morreu. Por exemplo, essa foto aqui é antológica, essa foto grande aqui nessa página. A gente tem o Paulo Gracindo, Sandra Breia, Beth Faria, Carlos Eduardo Dolabella e Wanda Lacerda. A única pessoa da foto que ainda está viva é a Beth Faria. Curiosamente, ela é a pessoa que está aqui sendo coroada com a faixa de Rainha dos Artistas, né? É a única que está viva, porque os outros 4, infelizmente, já faleceram, né? Artistas que marcaram a cultura brasileira. Mas, enfim, o que eles colocam aqui no texto é o seguinte. Na porta do Canecão, né? O baile foi no Canecão, o baile dos artistas, né? Eles colocam, na porta do Canecão, o clima era mais de guerra do que de carnaval. Quiseram impedir a entrada de Sandra Breia, e a moça ficou uma fera, a mais linda fera do mundo. Alguns dias antes, Sandra havia recebido a coroa de Rainha dos Artistas Plásticos, no Sírio-Libanês. Por isso, o presidente da Casa dos Artistas, que é esse baile que a gente está falando, decidira caçar-lhe o título de Rainha das Atrizes e impedir que ela passasse o título para a sua sucessora, Beth Faria. Mas Sandrinha entrou no peito e na raça, mesmo sem o convite. Meu convite é a faixa de Rainha das Atrizes de 74, dizia ela. A discussão continuou no escritório do restaurante até 1h30 da manhã, enquanto os foliões mandavam brasa no salão. Enfim, bastidores do Carnaval de 75. E depois eles colocam, acompanhados de seus maridos e comitivas, as duas soberanas deixaram graciosamente o salão. Pela 5ª vez a orquestra atacou Jardineira, nostálgico sucesso da década de 30. O chopp voltou a rolar, as mulheres voltaram a rebolar. E tudo foi paz, alegria e muita paquera até o amanhecer.
Bom, e agora a gente entra numa parte interessantíssima, que também isso aí também vale um programa à parte, vale teses e reflexões psicanalíticas e uma série de coisas sobre a imprensa brasileira daquela época. Então aqui a gente tem uma reportagem longuíssima da Manchete sobre o Baile dos Enxutos, que também foi um famoso evento do Carnaval Carioca, que acabou depois de algum tempo, e nessa época era o auge, né? E eles batizam a matéria como o Rebu dos Enxutos, uma noite divina, maravilhosa. Mais de 5.000 pessoas foram ao Teatro São José para ver as bonecas deixando cair plumas. De novo o termo bonecas, né, que a gente falou que eles usavam para se referir às travestis. E aqui eles colocam, no Teatro São José, porque o Baile dos Enxutos acontecia principalmente no Teatro São José, né? Depois de algum tempo, com a decadência do São José, que acabou sendo demolido, né, nos anos 80, o Baile dos Enxutos também acabou entrando em decadência, mas nessa época ele acontecia no São José. E aí eles colocam aqui, no Teatro São José o clima era de feminilidade intensa. Caindo de glória e de charme, as mais lindas bonecas nacionais e estrangeiras desfilaram no Rio diante de um enorme júri. Entre o faiscar das lantejoulas, a vencedora foi Denise, com a fantasia de luxo Cleópatra. Heloína não se conformou e voaram plumas para todos os lados. Heloína é ninguém menos que a Heloína, a famosa Heloína dos Leopardos, que está aí até hoje. Acabou de participar do filme Divinas Divas, né, da Leandra Leal. E aqui a gente tem uma imagem da Heloína desfilando no tal do Baile dos Enxutos. É ela aqui, de corpo inteiro, né? Heloína no auge, em 75, participando do carnaval. E aqui uma outra foto que mostra várias das participantes do baile, né? Com muita irreverência e esse charme da época, né? E assim vai. Eles vão mostrando as pessoas que participaram do baile, quem estava lá. Por exemplo, aqui a gente tem uma imagem muito bonita da Suzy Wong, que também era uma transformista, que no caso era paulista, né? E que estava no Carnaval Carioca. Olha ela aqui de close. Suzy Wong, vale lembrar, aparece, né, mencionada e citada no documentário São Paulo em Hi-Fi, dirigido por este que vos fala. Quem quiser assistir, procure. Suzy Wong está lá. Aqui também temos a Loma, também uma transformista, uma travesti bastante emblemática desse período, que também era a figura central do medieval, da boate medieval em São Paulo. E aqui, a Loma está aqui, ó, embaixo, toda sorridente, né? Participando também do Baile dos Enxutos em 75. Tá dando pra ver as fotos, gente? Espero que sim. E aí, para encerrar a revista em grande estilo, a Manchete faz a cobertura do famoso baile no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Aí sim, né, era o grande baile, né, o famoso baile do Teatro Municipal, onde as pessoas realmente não perdiam uma. Aqui a gente tem Vera Giménez, então mulher do Jesse Valadão. Ela apareceu em outras imagens com o Jesse, inclusive. Outras celebridades que aparecem aqui, Carlos Imperial, Teresa Sodré, Clodovil, cercado por umas mulheres glamurosas, como sempre. Quem mais que foi? Bom, o que não faltava era celebridade, né? E os looks das pessoas eram muito engraçados, né? É curioso como as fantasias e digamos assim, o visagismo do look das pessoas tem muito a ver com hoje, né? De certa forma, a gente vive uma época de um certo revival, de um tipo de fantasia carnavalesca que, por exemplo, nos anos 90 e 2000 estava meio em desuso, né? Acho que em 2010 voltou um pouco esse tipo de fantasia abusando de plumas, paetês, glitters e purpurina, né? A gente vê aqui, por exemplo, algumas imagens. Claro que a gente percebe que existe um tom anos 70, né? Que a gente percebe que são imagens antigas, né? Mas ao mesmo tempo elas dialogam bastante com o carnaval de hoje, nas ruas, né? Se a gente for ver as fantasias das pessoas nos bloquinhos e tudo mais, né? E assim foi o Carnaval de 75, de acordo com a revista Manchete, né? Um carnaval bastante pitoresco, né? Que a gente resgatou aqui. Bom, minha gente, depois dessa revista faraônica e glamurosa da Manchete, esse carnaval tão digno de um festim romano, né? A gente pula para o ano de 80, 5 anos depois, Carnaval de 80, ou seja, há 40 anos atrás. Dessa vez com a revista Fatos e Fotos, edição especial Gente, né? A revista Fatos e Fotos, também para quem não sabe, foi uma famosa revista que rivalizava um pouco com a Manchete, né? No mesmo período. Mas era uma revista também muito boa. E eles faziam essas edições especiais Gente, que aí eram revistas só com fotos de pessoas, celebridades, né? Então aqui no caso eles usam o carnaval como esse pretexto. Então, Carnaval 80, bailes, bandas, blocos, enxutos. Novamente a menção aos enxutos, que são a bicharada, né? Escolas de samba, um desfile de beleza pura. E aí coloca na capa uma imagem que creio eu que é da Mangueira, né? A julgar pela cor, né? Pelo verde rosa, eu acho que deve ser a Mangueira aqui na capa.
Bom, a Fatos e Fotos, como ela inclusive ela é menor de tamanho, né? Ela não é tão vistosa como a manchete que a gente acabou de folhear. Mas tem algumas imagens interessantes. Por exemplo, para começar aqui, eles falam da Imperatriz Leopoldinense, mostrando que tinham algumas celebridades no desfile naquele ano. E aí eu faço questão de mostrar essa foto, porque além de ser uma foto muito bonita, né, aqui no canto a gente tem duas mulheres não identificadas, e aqui a gente tem duas atrizes muito emblemáticas da Globo na época, Teresa Sodré e Leina Crespi. Um beijo para Leina Crespi, que já foi para o andar de cima, uma atriz que deixou muitas saudades e muito carismática. Leina Crespi fez várias novelas da Sete, papéis cômicos, enfim, saudades da Leina Crespi. E aqui eles colocam também uma pequena cobertura do Carnaval Carioca daquele ano. Portela, Beija-Flor, aí é aquilo que a gente falou na outra revista. A Beija-Flor em 80 já estava com o Joãozinho 30, então há 4 anos no comando. E aqui eles já colocam, Joãozinho 30 sonhou outra vez, ou seja, ele já era conhecido pelo apelido. Embora eles também mencionem o nome real, eles põem aqui a Beija-Flor, Escola Azul e Branca de Nilópolis, trouxe para a avenida O Sol da Meia-Noite, uma viagem ao País das Maravilhas, enredo de João Jorge 30, ou Joãozinho 30. Responsável por uma renovação filosófica do carnaval. Entre aspas, quem gosta de ver pobreza são os ricos. Ou seja, a famosa frase do Joãozinho 30, que a gente fala até hoje, que ele falava que quem gosta de pobreza é intelectual, né? A frase já está dita aqui, em outras palavras, né? Quem gosta de ver pobreza são os ricos. Enfim, uma frase polêmica que é muito atual ainda para as discussões que a gente faz sobre cultura e classe média e o povo brasileiro, né? Depois tem a Mocidade Independente Padre Miguel, Mangueira. Eles vão passando pelas escolas Império Serrano, com a Leide Francisco, recentemente falecida também. Cadê? Aqui, a Leide Francisco, com seu corpão, destaque de escola de samba na Império Serrano em 80. Enfim, Leide Francisco que nos deixou há pouco. Temos o Salgueiro, São Carlos, União da Ilha, e assim vai. Vila Isabel. Depois eles começam a mostrar os bailes do Jet Set, como a gente viu a outra vez. Então aqui a novidade é o baile do Pão de Açúcar, né? O baile Sugarloaf Carnival Ball, no Pão de Açúcar, ou seja, no Morro da Urca. Depois de sofrer uma série de pressões e boicotes, o Sugarloaf Carnival Ball acabou se tornando um dos melhores bailes de carnaval da cidade. E cheio de celebridades, por exemplo, Bianca Jagger, então recém-separada de Mick Jagger, Raul Cortez, Carmen Mayrink Veiga, enfim, as celebridades são inúmeras. Walter Clark, que tinha acabado de sair da direção da Rede Globo, cercado de beldades, Rosemary, enfim. O que não falta aqui são celebridades sambando. Danusa Leão com Ricardo Amaral, enfim, né, o Sugarloaf. E aí eles fazem a cobertura totalmente pornográfica, né, eu diria, um baile sem topless, os melhores momentos de uma noite sem censura, que foi no Atlantique, e aí aparece o populacho simplesmente se despindo mesmo, principalmente as mulheres, né, dentro do salão. Mas eu não vou mostrar essas fotos porque senão o vídeo vai ser censurado pelo YouTube. Canecão, Carnaval Oficial do Canecão, a gente tem celebridades no Canecão também, Ângelo Leal dançando com Rubens de Falco, Jesse Valadão com Vera Gimenez, Pelé, enfim. Esse é o elenco dos bailes. E eles colocam aqui, houve menos topless do que o esperado, mas todas muito animadas. Essa obsessão deles em falar do topless é porque em 80, né, pra quem não sabe, foi o famoso verão do topless, né? O começo de 80, a moda do topless chegou nas praias cariocas e brasileiras, né, mas principalmente cariocas. Tanto é que a novela Água Viva, que é desse mesmo ano, tem uma famosa cena, né, que as personagens da Tônia Carreiro e Maria Zilda e Glória Pires vão fazer topless na praia e são presas, né? Então, quer dizer, o topless era um assunto do momento, né, em 80. E aqui também, Baile dos Enxutos. Eles batizam a reportagem de Coisinhas Tão Bonitinhas. Né, um título um pouco pejorativo, talvez, mas é a matéria deles sobre o Baile dos Enxutos no Carnaval de 80. Né, o baile das transformistas. A revoada gay que se reuniu no São José veio de todas as partes do país. Muitas fotos, algumas bastante eróticas, de algumas transformistas com os seios de fora, porque nessa época, né, já era, então, como eu acabei de falar, né, o topless já estava em alta, então as pessoas aproveitavam para ficar de topless nos bailes. Coisa que em 75, por exemplo, a gente não viu, né? O carnaval ainda estava um pouquinho mais comportado. A Praça é do Povo, Carnaval da Bahia, também fazem a cobertura do Carnaval da Bahia, e a revista encerra fazendo a cobertura do baile no Clube do Flamengo. Então tá todo mundo de vermelho e preto aqui. Enfim, essa foi a cobertura do Carnaval de 80 da revista Fatos e Fotos. Bom, e finalmente, last but not least, para encerrar esse nosso programa sobre o Carnaval glorioso do passado recente, temos uma outra Fatos e Fotos, gente. Dessa vez ela é especial, porque é um extra
Gay 82. Isso mesmo, é uma revista só sobre o carnaval gay em 82. Então a cobertura é só gay. Já aqui na primeira página, no editorial, a gente já tem uma foto de close, da Roberta Close, né? Desculpem o pleonasmo, e várias outras fotos maravilhosas que vão ilustrar essa revista. O melhor carnaval do mundo, Gala Gay, isso mesmo, o Gala Gay no Canecão. Então aqui vale a pena ver um pouco o look do pessoal. Ó, isso tudo são imagens do Gala Gay no Canecão em 1982. Há 38 anos, esse era o carnaval gay no Canecão. Que tal as fantasias e o look do povo? Realmente muita coisa interessante. Aqui a gente tem algumas celebridades. Clóvis Bornai, o famoso carnavalesco, uma figura icônica do carnaval brasileiro, né, que sumiu de cena já há alguns anos. E embaixo a gente tem Maite Proença, pasmem, Maite Proença, com Nestor de Montemar. Eu acho que alguns se lembram de Nestor de Montemar, um ator que fez muitas novelas da Globo, também já falecido. Fez várias novelas nos anos 70 e 80. E aqui no carnaval, Nestor de Montemar resolveu ousar, porque ele tá seminu, né? Pra quem nunca viu ele, porque nas novelas ele não fazia papel de galã, né? Mas aqui a gente tem ele praticamente pelado, só com uma gravata borboleta e uma sunga, do lado da Maite Proença. Vamos ver essas imagens? Por exemplo, aqui, ó, a gente tem o Clóvis Bornai, que está de regata branca na parte de cima da página, e aqui embaixo, no canto, temos Maite Proença com vestidinho azul ao lado do Nestor de Montemar, que é essa pessoa de sunga preta e gravata borboleta preta. Enfim, imagens antológicas do carnaval carioca. Ou mais especificamente do carnaval gay carioca, né? Outras celebridades que também deram as caras no Gala Gay naquele ano. Wagner Montes, ao lado de Rogéria e cercado de algumas outras personalidades. Então a gente tem aqui o Wagner Montes, ele que também faleceu recentemente, né? Famoso jurado do programa Silvio Santos. E ao lado dele aqui está a Rogéria de longo branco. Dá pra ver a Rogéria aí, né? Inconfundível. Aliás, a Rogéria também, né, falecida recentemente, foi uma figura muito icônica do carnaval brasileiro. E principalmente do carnaval carioca. Aqui a gente tem outras imagens antológicas desse momento. E o texto coloca: mais uma vez, durante as 9 horas de baile, não houve bolinações nem briguinhas. Ao som do hino gay e de Maria Sapatão, eles pularam sem parar. Ou seja, aqui também a gente não tinha essa questão do repúdio a certas músicas carnavalescas que seriam consideradas ofensivas. Então Maria Sapatão era um must. Como bem disse uma das bonecas, a festa é a melhor prova de que os brasileiros são civilizados, educados, gentis e sem preconceitos. Eu acho que essa pessoa era um outro Brasil, talvez, né? Aqui nós temos Fafá de Belém, simplesmente a maravilhosa Fafá de Belém, que mostra uma incrível forma física durante o carnaval. Fafá prestigiou o baile e ainda deu sua força às bonecas, distribuindo sorrisos e simpatias no grande gala gay. Então aqui a gente tem a Fafá com uma roupa um tanto quanto masculina, né? Tipo um terno preto, um chapéu preto, mas é a própria, né? Com seu sorriso também inconfundível. Enfim, Fafá de Belém sempre também apoiando as causas LGBTs. Enfim, as imagens dessa revista realmente são... a gente deveria mostrar todas as páginas, mas não dá tempo, né? Mas só para mostrar mais algumas, aqui são as fantasias. Essas fotos foram tiradas em estúdio, né? Não são as fotos do baile em si, mas são as pessoas que foram fantasiadas para o Gala Gay. Olha o look das pessoas, como era importante para os frequentadores esses looks. Olha isso, uma Carmen Miranda que a gente tem aqui, e aqui algumas no estilo meio Maria Antonieta, né? Enfim, realmente o cuidado dessas fantasias é uma coisa, como diria o Milton Cunha, né, nos comentários do Carnaval pela Globo, é um cuidado com as fantasias, é um requinte realmente, é muito incrível o trabalho do Carnaval, né, com aquela voz característica dele. Aqui temos a Roberta Close, então, que estava despontando, né? Aí está ela, a inacreditavelmente feminina Roberta Close. Boneca pra ninguém botar defeito. Isso é o texto da revista, tá, gente? Não sou eu que estou falando. Mas, de qualquer forma, interessante que eles escrevem em 82, boneca pra ninguém botar defeito. 2 anos depois, em 84, na música Close, que Roberto e Erasmo compuseram para Roberta Close, eles usam a expressão fêmea pra ninguém botar defeito, né? Ou seja, é mais ou menos o que se falava na época. Outras imagens icônicas dessa revista, né? Aqui temos, inclusive, algumas pessoas com look meio sadomasoquista também, olha que moderno. Enfim, gente, realmente essa revista vale ouro. Miss Carnaval Gay de 82, é a Glória, isso foi em São Paulo, daí eles mudam para São Paulo, né? Eles estavam falando do Gala Gay no Canecão, mas daí eles vão para São Paulo também. Aqui também temos umas fotos muito maravilhosas. Tivemos Tânia Starr. Aqui a gente tem Lola Batalhão, Greta Garbo e... não dá para ler o nome da outra pessoa.
Memeja dos Brilhos. Acho que é isso. Memeia dos Brilhos. Então vamos lá, gente. Com vocês, Greta Garbo, Lola Batalhão e Memeia dos Brilhos. É esse trio aqui maravilhoso, que poderia facilmente ser precursor do filme Priscila, a Rainha do Deserto, que foi feito 10 anos depois, né? 12 anos depois. Enfim, gente, com isso a gente vê o glamour da comunidade LGBT, ou mais precisamente das travestis, era uma coisa já impecável, né? Copacabana, a Rainha da Bolsa, a Doce Guerra das Deslumbradas. É isso mesmo. Tinha um cordão em Copacabana, o posto 3 em Copacabana vai se transformando com o tempo no maior ponto de concentração gay do Rio. É uma versão tupiniquim do Bois de Boulogne, de Paris, ou do West Avenue, de Nova York. No carnaval, então, transforma-se em uma verdadeira festa com a realização da Bolsa Gay. A Bolsa Gay era um evento também do Carnaval Carioca, que eu acho, não sei se existe mais, e que tinha, inclusive, Miss Rainha da Bolsa. Concurso vencido este ano por Jussara. E aí a gente tem as fotos do pessoal na Bolsa Gay em Copacabana. Olha isso, minha gente. Imagens também históricas com vocês, da revista Fatos e Fotos Especial. Pessoas de topless, claro. E aqui temos, enfim, essa imagem também vale o que pesa, né? Olha só, vale a pena a gente ver essa figura causando nas praias cariocas. Enfim, o que mais que a gente pode mostrar? O Sonho de uma Noite. Aí o baile dos enxutos, que nessa época já estava em decadência. E justamente eles colocam aqui, em 82. Emocionadas, as bonecas se despedem do palco iluminado. Se a Praça Castro Alves é do povo, o Cine São José sempre foi dos enxutos. E se agora este palco iluminado será demolido, que foi o que de fato aconteceu nos anos seguintes, né? Os gays trataram de curtir seu último baile numa entrega ainda mais intensa que a dos anos anteriores. É o 34º e derradeiro, diria um gay macho do Nordeste, baile dos enxutos, e deixou tudo quanto foi travesti molhadinho de emoção. Plumas e paetês derramaram-se pelo chão, marcando um rastro de brilho pela glória imortal do São José. Com esse texto épico, né, a revista praticamente encerra a sua edição. Depois ele coloca ainda o concurso do Olímpico Clube, onde a Roberta Close aparece novamente. Depois nós temos o Grande Gala Gay com Guilherme Araújo e Emilinha, rainha do rádio. E finalmente o Fenômeno Rogéria. A revista encerra falando de Rogéria. O Fenômeno Rogéria. Ela sabe usar o charme e o talento para transformar a vida numa grande passarela. E aqui temos Rogéria, né, numa foto de estúdio, também desfilando no carnaval naquele ano. A Rogéria costumava sair pelo Salgueiro, né? Deixa eu ver se foi isso aqui. Não, aqui ela está na Imperatriz Leopoldinense. E aqui, Rogéria ao lado de Roberta Close. Interessante esse momento. Essa foto diz muito, né? É uma espécie de transmissão de cetro, né? A Rogéria passando, digamos, o cetro de rainha para Roberta Close, né? Digamos, de uma forma não oficial, né? Mas temos aqui. No encontro, a novelle Roberta Close e a Eternelle Rogéria. E assim terminou a Fatos e Fotos Extra Gay 82. E com isso também termina o nosso programa. Nós quisemos aqui falar um pouco desse carnaval glorioso, da era de ouro do carnaval brasileiro e principalmente da cobertura da mídia impressa a esse carnaval. Hoje a gente vive um outro momento, tanto em termos de carnaval quanto em termos de cobertura da mídia internética. Mas fica essa memória histórica. E também essas reflexões, até que ponto o carnaval mudou, tanto assim nesses 45, 40, 38 anos. É uma coisa a se pensar, né? Enfim, ficamos por aqui, depois dessa avalanche épica carnavalesca, para fechar o Carnaval 2020. E semana que vem a gente volta com outros temas. O ano começa, o Brasil começa mesmo. Então até o próximo programa.